querida, estamos começando o nosso sexto dia da jornada Plenitude. É importante que a gente não pare essa jornada, para que você viva o processo de transformação de maneira plena e intensa. E esse processo a gente está acompanhando aqui, no livro Plenitude, da Camila Saraiva Vieira. E como eu sempre falo, não é sobre ela, não é sobre mim, mas é sobre Deus. E quando é para falar de Deus, quem me conhece sabe que aí para mim é a maior alegria da minha vida, né? Então, como que eu não vou falar? Eu falo dele sempre, sim, inclusive no sábado, no domingo, porque a gente precisa colocar na nossa mente, no nosso coração, valores e grandes e poderosas palavras que Deus tem para nós. São essas palavras que vêm lá do alto e vêm transformando a nossa mente durante essa jornada. Se você não está acompanhando, entra ou aqui no meu Instagram, as lives estão salvas, ou no meu canal no YouTube, @RenataViale. Lá você vai encontrar do dia 1 até o dia 6, que é esse dia que a gente está agora iniciando essa jornada. Vá lá e permita-se viver esse processo que tem já dado resultados, né? Tão bom receber feedbacks. E hoje você viu aí o tema da live, onde é que você se perdeu? Todas nós nos perdemos no meio do caminho. Todas nós, em um dado momento, nos perdemos no meio do caminho. Essa é a verdade. Por que, Renata, que todas nós nos perdemos no meio do caminho? Porque muitas vezes, na nossa experiência, nas nossas vivências de vida, nós recebemos palavras, recebemos ações que destruíram a nossa fé, que destruíram a nossa autoestima, que destruíram o nosso senso de identidade, se é que um dia talvez a gente tenha tido esse senso real. E nós estamos acompanhando essa jornada e a gente tem percebido como é importante ouvir a palavra do céu, porque a palavra do céu nos traz conhecimento. A palavra que vem de Deus é aquela que abre a nossa mente e traz cura. Que cura, Renata? Todos os tipos de cura. Qual é a cura que você precisa? É emocional? É financeira? É espiritual? É no seu relacionamento? Aonde é que Deus tem que tocar para curar? É só você abrir o seu coração. Ele está aqui disposto a fazer isso. Mas para isso você também tem que fazer a tua parte. Não é, Elaine? A Elaine está sempre aqui comigo. Jaciele, sejam bem-vindas. Nós temos que fazer a nossa parte. Se a gente não fizer a nossa parte, às vezes a gente fica batendo lá na porta de Deus pedindo para que Ele faça a parte dele. Mas e a nossa? É muito fácil, né? Falar para Deus. Eu quero isso, eu preciso daquilo, mas e qual é a parte que lhe cabe nesse processo? Qual é a parte que você precisa agir e tomar decisões? Ontem você teve um exercício para colocar até no despertador aí do seu celular. Quero saber quem fez. É um exercício de 21 dias, então eu espero que vocês tenham feito. Quem já fez, eu tenho certeza que já liberou sobre a sua mente novas palavras, porque são palavras que precisam entrar, literalmente entrar na nossa mente, palavras de bênção e não de maldição, palavras de vida e não de desgraça. E é isso que a gente tem que fazer. Então, se ninguém fez por você, por que é que você não vai fazer? Talvez seu pai não tenha feito, sua mãe não tenha feito, sua avó não tenha feito, sua tia, seu marido talvez não faça. E por que você não faz? Não é verdade? A Elaine está dizendo aqui que fez. Não pare nesse processo, não pare. É um processo que exige de você, exige tempo, exige disciplina de estar aqui presente, mas exige também humildade, coragem e verdade. Para quê? Para reconhecer que precisa mudar.
para reconhecer que precisa colocar a mão na massa, para reconhecer que existe a parte de Deus, mas também existe a sua parte. E por falar em parte de Deus, olha que linda a palavra de hoje, no nosso 6º dia. Existe uma palavra para você e existe uma palavra para mim também. Eu quero compartilhar. Ei, tô balançando aqui. Uau, olha só a nossa palavra que a Camila separou para hoje, Jeremias 29:11. Olha que lindo. Eu não sei se você conhece essa palavra, porque eu vou ler aqui na linguagem de hoje. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos para fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Aqui, como eu estou mostrando para você, eu estou projetando planos para você. Olha que palavra preciosa. Quando a gente conecta aonde você se perdeu aos planos do Senhor, a gente começa a perceber, opa, peraí, como assim? Parece que Deus tem planos para mim, porque Ele falou, tá aí na palavra dele, Jeremias 29:11, anota no seu caderno para você não esquecer. Ele tem planos para você. Você já recebeu esses planos na sua vida? Ah, que planos são esses? Que planos são esses? Será que é o plano da destruição do seu lar, do divórcio, da falta de perdão, da mágoa que você carrega por anos? Será que é esse o plano que Deus tem para você? Não, querida, tá escrito aí, leia você em voz alta. Planos de paz e não de mal. Aqui na linguagem de hoje diz assim, planos para fazê-lo prosperar. Prosperidade. Prosperidade não tem a ver com falta, com escassez, com fim, com destruição. Não é isso que Deus tem para você. Agora a pergunta do dia é: aonde foi então que você se perdeu nesse processo? Se Deus tem para você planos de grandes prosperidade, planos de fazê-la prosperar, por que é que a tua saúde está um lixo? Por que o teu casamento está um lixo? Por que a tua autoestima está um lixo? Por que os teus objetivos estão um lixo? Por que você simplesmente esqueceu de Deus, tirou Deus da tua vida? Por que você simplesmente finge que tá tudo bem, mas lá dentro sempre uma sensação de vazio, sempre uma sensação de que tá faltando alguma coisa, e você já procurou, e você continua procurando. E eu vou dizer para você, esses planos que Deus tem para te dar, eles jamais vão acontecer na sua vida se você não se permitir receber lá do céu. Só que para isso você tem que exercer a sua parte. Qual é a minha parte? Vamos olhar? A sua parte começa quando você começa a entender que você precisa trabalhar questões que você vivenciou na sua infância, na sua juventude, na sua adolescência, que lhe trouxeram dor, que lhe trouxeram sensação de impotência, sensação de abandono, sensação de invalidade, sensação de que você não faz diferença nenhuma existir ou não. Talvez um homem tenha feito você se sentir um lixo. Talvez uma sensação de que se você deixar de existir para mim, tanto faz. Talvez um pai tenha feito você sentir um lixo, com palavras, com falta de amor, com falta de toque, com falta de olhar, com falta de cuidado. Talvez uma mãe faltou na tua vida. Pode ser que ela estivesse presente fisicamente, mas ausente das suas emoções, dos seus cuidados. Como a Camila fala, às vezes até na sua adolescência, né, quando você estava ali com o seu corpo se transformando, faltou talvez uma palavra de uma mãe dizendo: filha,
é isso que vai acontecer com o teu corpo, se higieniza dessa forma, usa, né, um absorvente, é isso, é aquilo. Faltou luz, faltou alguém te orientando, e isso foi te trazendo sensação que de não merecimento, de que você não é importante, de que se você não existir tá tudo bem, de que talvez a irmã ou o irmão é mais importante e você sempre se sentindo inferiorizada. Memórias que foram geradas na nossa vida, no dia a dia, ou talvez memórias que pessoas ao nosso redor ou pessoas desconhecidas, né, lançaram sobre você. E essas memórias fazem com que você deixe de viver o plano de Deus. Eu vou contar aqui para você uma historinha rápida. Olha que interessante, que acontecia comigo de uma maneira inconsciente. Eu não sabia, mas me destruiu por um bom tempo, até eu começar a trazer consciência. Olha o que aconteceu. Eu tinha lá uns 7, 8 anos, eu vivenciei na minha escola algo muito trágico. Muito trágico. Já vou contar o que é. Mas essa tragédia que eu vivenciei na escola, eu nunca tive coragem de contar para minha mãe. Nunca. Por que eu nunca tive coragem? Porque quando eu era pequena, minha mãe passava por processos de depressão, teve algumas dificuldades emocionais. Então eu vendo ela sofrer, veja, eu como criança, inconscientemente, né? Não consciente. Então eu via o sofrimento da minha mãe e eu pensei, nossa, se eu contar essa tristeza para minha mãe, ela vai sofrer. E ela já sofre. Então eu não quero trazer mais sofrimento. Olha que triste que aconteceu. Na terceira série, eu tinha 7, 8 anos. Uma das nossas amiguinhas faleceu, a Mariana. Eu até falei com a minha mãe esses dias, falei, mãe, olha, né, contei pra ela a história, e ela obviamente não lembra, já faz mais de 30 anos, e a Mariana faleceu. Infelizmente ela tinha uma doença crônica, não conseguia respirar, eu não lembro que doença era, mas infelizmente ela veio a falecer. E quando chegou a notícia lá no nosso colégio, né, de que a Mariana tinha falecido, eu guardei aquilo para mim. Por anos, eu não tive coragem de falar para minha mãe. E aquilo eu carreguei comigo como se fosse assim, uma dor que eu tive que enfrentar sozinha. Eu não tive coragem de compartilhar com a minha mãe, nem com meu pai, porque eu sabia que se eu contasse para meu pai, ele ia contar para minha mãe. Então, eu carreguei a dor. Olha só, uma criança que perdeu uma amiguinha da escola, né? Olha, uma coisa muito doída. E eu carreguei aquilo comigo. Eu não tive coragem de expor aquilo para minha mãe. E na época, chamaram psicóloga para estar ali com a turma, né? Para fazer ali um trabalho psicológico, né? De superação, um trabalho muito importante. Mas eu não tive coragem de expressar a perda, expressar a dor da perda da minha amiguinha. Eu engoli aquilo. Eu literalmente engoli a minha dor. Para quê? Para poupar a minha mãe. Porque eu, na minha cabeça infantil, pensava, nossa, minha mãe vai sofrer. E claro que iria, porque é uma vida que se foi e com certeza é um sofrimento. E eu queria poupá-la, então sempre inconscientemente eu carreguei esse sentimento de ter que poupar a minha mãe de sofrimentos, porque ela já tinha muitos sofrimentos, as dificuldades, as lutas da vida, e eu via ela sofrendo, então eu pensei, não, eu vou engolir, eu vou levar pra mim. E eu levei por anos, ela nunca soube que a Mariana morreu, por anos. E aí esses dias eu conversando com ela, lembrei dessa história, falei, mãe, a Mariana morreu. Ela falou, quem Mariana? Porque, claro, ela não vai lembrar, né? Mais de 30 anos, obviamente ela não lembra, mas eu lembro.
Você entende como a gente vai trabalhando as nossas sensações, os nossos sentimentos baseados na nossa memória? E eu carreguei isso como, entre aspas, como se fosse a minha personalidade. Eu engulo emoções para poupar outras pessoas. Eu suporto emoções, mesmo que duras, por exemplo, a morte, para poupar outras pessoas. E isso para mim é algo que eu não entendia. E eu fazia muito isso inconscientemente. E isso começou o quê? Me trazer prejuízos. Por quê? Porque eu me sobrecarregava, eu não me liberava, né? Eu carregava o sofrimento em prol de aliviar o outro. E eu então fui entendendo e trazendo a consciência, e isso foi abrindo os meus entendimentos e fui deixando Deus falar comigo. E é lógico que a gente não tem como ter clareza mental e emocional sem nos conectarmos com aquele que nos criou. Porque Deus nos criou, Ele nos trouxe a vida, como a gente falou ontem, Ele teceu a nossa vida desde o ventre da nossa mãe. Ele nos chamou à vida, Ele nos amou primeiro. E como que eu não vou então cuidar da minha mente e do meu coração na presença do meu Pai? Tudo que você viu, tudo que você ouviu, tudo que você sentiu, às vezes até o que você cheirou, são os 5 sentidos, né? O que você cheirou, o que você sentiu de gosto na sua boca. Gente, a gente tem histórias horríveis de abusos. As entradas, os 5 sentidos da entrada do nosso corpo geram memórias que vêm com forte impacto emocional. Hoje, o nosso olhar para essas memórias é o que é proposto. Quais são as memórias que geraram forte impacto emocional dentro de você? As memórias traumáticas. Claro que a gente tem memórias boas, né? Tem as memórias boas de alegria, de momentos de felicidade que vivemos. Todas nós temos. Mas o assunto é trabalhar a sua mente para que você se liberte do que te prende e que te afasta dos propósitos de Deus, que são plenos, que são de paz e não de mal. Então, muitas vezes você não flui na sua vida, você busca constantemente em algo ou em alguém, algo que só vem lá do céu para te preencher. E se está vazio, você vai ficar a vida inteira caçando algo ou alguém para preencher esse vazio. Tem pessoas que vão para as drogas, outros para a prostituição, outros para vários relacionamentos. Não basta um, tem que sempre estar trocando de parceiro. Outras vão para vícios de jogos, né? Vícios de várias maneiras. Vício no alimento, né? Se afunda no doce. Enfim, o que é que você viveu no seu passado que está travando você, que está deixando você de viver a verdadeira essência na sua real identidade? Memórias que formaram crenças no seu coração. E é para chorar, né? A Elaine tá colocando aqui os emojis de chorinho. A gente chora. Chora porque a gente está se permitindo trabalhar. Então, parabéns para quem já tá lembrando. Vai chorar, chora mesmo. Mas a gente tem que permitir que essas lembranças venham. Sabe por quê? Porque a partir do momento que a gente vai trazer essas lembranças, nós vamos também trazer o próximo passo, que é a nossa proposta. Sabe qual que é o próximo passo para a gente encerrar a live de hoje? São 2 passos. O próximo passo é perdão. Eu até ia fazer um slide aqui e acabei não fazendo. Perdão e conexão e intimidade com quem te criou, que é Deus. Você não vai encontrar em nenhuma outra pessoa
em nenhum lugar, em nenhum nada a não ser na essência de Deus no seu coração. Perdão. Perdão é isso que você vai precisar colocar em cada uma das memórias da sua vida que te trazem dor. Ai, não consigo, é muita dor. Por isso que a gente está dizendo, se não for com Deus. Gente, se não é Deus atuando na nossa vida, se não é Deus nos dando força e discernimento, a gente não tem forças. Sozinhas nós não temos forças. E eu vou colocar aqui o versículo então para você lembrar. Os planos de Deus para sua vida precisam ser de paz. Se não está acontecendo esperança, paz, equilíbrio, satisfação, você precisa rever o seu passado. Agora eu quero convidar você a rever o seu passado com perdão. Ore a Deus e peça perdão a Ele. Peça perdão a Ele por você ter se negligenciado. E perdoe quem precisa do seu perdão. Ninguém é melhor que ninguém, nós somos todos iguais, carecemos do perdão de Deus. E por isso, porque Ele te perdoou, você precisa também liberar perdão. Então vamos ler o nosso exercício de hoje, que envolve essa questão de perdão, e eu quero perguntar para você, será que tem alguma amiga sua que está perdida? Alguém da sua família, alguém do seu trabalho? Compartilhe essa live, tá bom? Compartilhe, porque coisas boas nós precisamos compartilhar. E aí vamos lá ao exercício de hoje? Então, como um passo para buscar consciência, eu vou ler aqui, tá? Que a Camila escreveu. Um passo para buscar consciência, escreva a seguir 3 memórias mais fortes de experiências que você viveu na sua infância ou adolescência que te fizeram sofrer. Anota aí no seu caderno que você precisa escrever. Vai fazer essa tarefa de casa. Vai doer? Vai doer. Vai chorar? Vai chorar. Mas você vai, em nome de Jesus, trazer libertação para você. Liberando perdão. Mesmo que você fale, não, mas essa pessoa não merece. Essa pessoa nunca pediu perdão. Como é que eu vou perdoar alguém que nunca pediu perdão? Alguém que nunca reconheceu o erro? Aí eu te falo, não é sobre a outra pessoa. É sobre você. É você que está vivendo um processo de cura. É você que está vivendo um processo de transformação. Então é você que vai dar esse passo. É você que vai dar esse passo. Anotou aí? Escreva a seguir as 3 memórias mais fortes de experiência que você viveu na sua infância, adolescência, juventude, que fizeram você sofrer. Escreva o que aconteceu. Olha que duro, hein? Dói, né? Escrever, pôr em palavras, escrever o que aconteceu. E qual foi o sentimento resultante do que aconteceu? Né? Então, por exemplo, fui abusada, né? Se você foi abusada, se você foi espancada, se você foi largada, né? Escreva lá. E qual o sentimento? Me senti um lixo, me senti impotente, me senti pior que um rato no esgoto. Escreva lá como é que você se sentiu mediante essa situação. Como você se sentiu? E aí ela coloca aqui. Existem 2 maneiras de fazer o caminho de volta para você se reaproximar da sua essência, para o plano original de Deus para a sua vida. Primeiro é o relacionamento com Deus, que é isso que a gente sempre está buscando aqui. E o segundo é o perdão. Gente, se não é o perdão, a gente não vai fluir na vida. E eu então, nesse processo de autoconhecimento, entendi que muitas vezes eu carreguei sensações, sentimentos em prol de salvar outras pessoas, de ajudar outras pessoas. E aí eu percebi que isso era um problema meu, não era uma virtude.
é um problema. Então eu carreguei aquela dor da morte da minha amiguinha por anos, achando que estava ajudando a minha mãe, mas veja, eu estava me prejudicando. Então, nós precisamos ter equilíbrio. Equilíbrio é o que Deus deseja para nós. E essa história que eu contei é justamente para você tentar, então, lembrar que histórias que você vivenciou, então, que trouxeram desequilíbrio para você. Quais são as falas que você ouviu aqui? Eu trouxe alguns post-its, sabe essas que a gente cola assim, né? Cola na geladeira, cola no quadro para lembrar, né? A vida, muitas vezes as pessoas vêm e colam post-its em nós, de palavras, de ações. Quais você tem que arrancar hoje? Aqui está escrito feia, sem graça, né? As pessoas vão... Você é às vezes adolescente, ouve muito, você é muito infantil. Quais são os post-its que foram colados na sua vida e quais você precisa arrancar? Pensa, ora a Deus. Antes de fazer esse exercício, né, que está proposto aqui hoje, ore a Deus, fala, Senhor, quais são as 3 memórias mais impactantes que eu preciso aqui liberar perdão, né? Será que é um pai? Será que é uma mãe? Será que é um ex-namorado? Será que é o seu cônjuge? Será que é um filho, uma filha? Será que é alguma vizinha, alguma amiguinha de infância? Eu não sei da sua história. Eu sei que Deus conhece a sua história e Ele deseja que você tenha um plano de vida de paz e não de mal. Então receba esse presente de Deus, fazendo a sua parte. Quero agradecer aqui a sua presença, compartilhe com as amigas, amanhã a gente vai estar 10 da manhã, vamos estar juntas aqui para a gente continuar na nossa jornada de 40 dias de plenitude, certo? Que Deus te abençoe, obrigada pela presença e nós nos vemos amanhã.